O advogado surpreendeu ao admitir publicamente durante a entrevista que era ele o interlocutor de Mauro Cid nas mensagens investigadas pelo Supremo. Ministros do Supremo já cogitam blindar a delação de Mauro Cid após a jogada arriscada da defesa de Marcelo Câmara. Eduardo Câncio, advogado de Marcelo Câmara, confirmou que conduziu uma estratégia paralela para tentar desmoralizar o delator Mauro Cid. O Supremo Tribunal Federal agora avalia se houve tentativa de obstrução nas mensagens trocadas entre o advogado e Mauro Cid. A revelação do advogado causou alarme entre as demais defesas. Vamos acompanhar agora os próximos desdobramentos do caso. Luísa, muito bom dia para você, muito bem-vinda. Você que está trabalhando tão pouquinho esses últimos dias, né? Tá assim, com a vida tranquila, clima de feriadão, tranquilo, né? Estamos assim desde 2018, praticamente, né? Luísa, trago você para ajudar a gente a destrinchar um pouco essa questão da articulação das defesas, como a gente estava falando. No dia em que o doutor Eduardo Câncio decidiu levar essas informações todas ao Supremo Tribunal Federal, ele deu uma entrevista pra gente aqui no Live. E até naquele momento, nas perguntas que a gente mesmo colocou aqui pra ele, a gente virou e falou, cara, não é possível, entendeu? Porque isso tem desdobramentos. Tanto que a primeira pergunta que eu quis fazer pra ele, eu falei, olha, mas se essas informações estavam com o senhor, né? Quem fez perguntas sobre isso antes do senhor trazer isso ao Supremo Tribunal Federal, a respeito da troca de mensagens, foi o advogado de Jair Bolsonaro, que perguntou a Mauro Cid sobre o uso do tal perfil do Instagram, supostamente atribuído à mulher dele, durante os interrogatórios. Ou seja, ali já fica uma digital clara da atuação conjunta das defesas, com o claro objetivo de o quê? Enfraquecer a delação e, quem sabe, derrubar a delação de Mauro Cid. É nesse contexto que a gente está falando em tentativa de obstrução, né, Luiz? Agora, foi um grandíssimo tiro no pé que esse advogado deu, porque o resultado disso é que a gente vê um Alexandre de Moraes dando cada vez mais sinais de que vai preservar a delação de Mauro Cid, né? Isso mesmo, Clarissa. Bom dia para você, para a Bel. Um prazer estar aqui no live com vocês e com todos que estão conosco hoje nesta manhã. Clarissa, é isso, né? Ao reconhecer ali oficialmente perante o Supremo Tribunal Federal que era ele o interlocutor de Mauro Cid nas mensagens que teriam sido trocadas ali pelo Instagram, mensagens que haviam sido veiculadas pela revista Veja, mas obviamente sem o interlocutor, sem que se divulgasse quem seria o interlocutor de Cid nessas mensagens, praticamente foi um tiro no pé e está alarmando as defesas dos demais réus, né? Até a gente estava falando, né? Você estava falando da entrevista que o próprio advogado deu aqui no Live, e era um assunto que já vinha causando um burburinho ali nos bastidores do Supremo, Clarissa. Porque muitos ministros viram uma espécie de ação controlada mesmo do advogado de Marcelo Câmara para tentar pegar Cid no pulo, para usar uma expressão popular, e com isso guardar essa informação para ser usada estrategicamente num momento mais próximo ali do fim da investigação, do fim da ação penal, e de alguma maneira tentar com isso descredibilizar e até anular a delação de Mauro Cid. Agora, na linha do que a Bel vinha falando, né? Existe foi uma atuação que já foi recebida ali pelos ministros do Supremo e até por interlocutores da PGR com estranheza, porque, afinal de contas, é um advogado de um réu tentando manipular, de alguma maneira, um corréu, né? E um corréu delator, ou seja, um corréu que, na sua delação premiada, poderia implicar negativamente, como implicou, Marcelo Câmara, que era o cliente do advogado Eduardo Câncio. Então, isso tudo foi sendo avaliado, né? Num primeiro momento, até o clima no Supremo era de cautela em relação a essas mensagens. Não havia, até o início da tarde de ontem, Clarissa, uma intenção de convocar a Cid para um novo depoimento, nem nada do tipo. Agora, a própria declaração do advogado nesses autos da ação penal do golpe mostraram, e ele deu em entrevistas depois, mostraram que ele realmente tinha essa intenção de alguma maneira obter informações que depois pudessem ser usadas
em favor do seu cliente e para prejudicar o delator Mauro Cid. Então, isso acabou sendo um tiro no pé, porque, afinal de contas, havia uma intenção positiva do advogado em relação ao seu cliente, mas acabou que o próprio cliente de Eduardo Cuntes foi levado à prisão preventiva ontem. Se esse movimento te chamou a atenção, apoie com seu like e inscreva-se no canal para continuar acompanhando cada detalhe. Agora me diga nos comentários, essa estratégia foi ousadia calculada ou um erro que pode custar caro?